noite. Boa noite. Vamos esperar, o pessoal está chegando. Olá, boa noite, Dona França. Seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, né? Para quem tem filhos adolescentes. Flávio hoje não fez minha divulgação. E aí, tá tudo bem? Cadê a Denise? Eu vou chamar, colocar o aviãozinho aqui para chamar o pessoal. Sônia tá online, tô enviando. Tão difícil, eu não consigo ver ninguém online. E olha que já tá tarde. Pra mim. Oi, Keilane, tudo bem? Bem-vinda! Oi, Denise! Boa noite! E aí, será que o pessoal vai se animar para falar sobre os aspectos da adolescência? O que vocês acham? Sei não, hein? É um tema assim super importante, né? Mas as pessoas fogem de assuntos difíceis. Na verdade, acaba vendo quem tem algum problema, quando consegue enxergar o problema, né? E nem sempre as pessoas estão dispostas a encarar os problemas de frente. Então eu tô assim, chegou alguém, seja bem-vindo, muito boa noite, professora, professor Bernardo, bem-vindo. Gente, vamos colocar o aviãozinho aí para chamar os amigos para participarem dessa live. Essa live vai ser muito interessante para pais, educadores, professores, todos aqueles que lidam com adolescentes. Seja muito bem-vindo, Bernardo. A Denise acha que o tema é bastante interessante. Eu não sei, eu fico um pouco receosa. Vamos ver se vai chegar o povo aí. Sempre a gente falar ao vivo assim dá uma certa, assim, um ar de suspense. Ana Carla, bem-vinda! Aciona o aviãozinho para chamar o pessoal para participar. Eu acho que essa live vai ser muito bacana para quem tem filho na adolescência, para quem lida com adolescentes. A gente vai esclarecer. Oi, Luziane, seja bem-vinda. Então, aciona o aviãozinho para convidar os amigos que estiverem online para participar. Maria, bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Então, vão escrevendo aí. Quem é que tem filho adolescente? Quem que tá aí que tem filho adolescente? Maria, você tem filho adolescente? Luiziane, Ana Carla, Flávio, boa noite. Coloca aí para mim quem é que tem filho na adolescência, quem é que trabalha com adolescentes. Vamos lá, gente, vamos começar. Todo mundo já chamou os amigos para participar? Já acionou aqui nessa gaivotinha, ela chama direto os amigos para participar. Bom, Helena, bem-vinda. Tudo bem, Helena? Quanto tempo, que bom ter você aqui. Helena, você tem filho adolescente?
Boa noite. Então, pessoal, escreve aí para eu saber quem é que trabalha com adolescentes, quem tem filho adolescente. Bom, enquanto isso eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Esther Shapiro, eu sou psicopedagoga e trabalho com desenvolvimento humano. Educadora há muitos anos. A Helena faz pedagogia na Signorelli, tem um filho adolescente. Ah, legal, Helena, que bom. Então você vai gostar bastante dessa live de hoje. Eu adoro trabalhar com adolescentes, né? Tá bem complicado nessa quarentena, é verdade. Eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com crianças, com adolescentes e com adultos, né? As fases são totalmente distintas, mas uma me dá embasamento para entender a outra. Então eu gosto de estar sempre mesclando para poder me sentir apta. A Luziane também trabalha com adolescentes e tem sobrinhos adolescentes. Que ótimo, Luziane. Seja bem-vinda. E então assim, eu trabalho, sempre era solicitada, né, através da psicopedagogia, atender adolescentes com questões na escola, questões acadêmicas, digamos assim. Ah, meu filho não consegue se organizar nos estudos, meu filho não consegue estudar sozinho, meu filho é desinteressado, não gosta da escola, e sempre questões relacionadas à falta de vontade, à indisciplina, à procrastinação desses adolescentes com relação ao mundo acadêmico, né? E eu creio que hoje, de modo online, só intensificou o problema, né? Por isso que a gente achava que esse tema, né, seria bastante interessante, porque a gente precisa falar sobre os aspectos da adolescência no atual contexto, né? Eles estão vivendo um momento muito delicado. Se é delicado para a gente, imagina para eles. Então, por isso eu propus, né, a ideia desse tema, para a gente abrir aqui uma forma de debater, uma forma de eu tentar passar para vocês o conhecimento que eu tenho sobre essa fase, sobre essa faixa etária, né, da adolescência, e para que esses adolescentes sejam melhor entendidos, mais acolhidos, e que eles possam, de fato, serem ajudados para que eles consigam se desenvolver de uma forma saudável. E eu penso que o tempo que nós estamos vivendo, ele nos exige, mais do que nunca, pensar e falar sobre essa fase, né, de forma diferenciada. Atenção, eu vejo muita coisa sendo falada para criança, né, para nós, adultos. A gente ouve muita coisa, mas adolescentes a gente não escuta, né? Parece que eles estão bem, vai tudo bem, obrigada. A Helena está dizendo que não teve problemas com adaptação para a aula remota. Fiquei mais preocupada com a parte emocional. Sim, porque está realmente tudo muito interligado. Deixa eu dar boa noite para a Ângela, que chegou agora. Seja muito bem-vinda. E o nosso tema de hoje são aspectos da adolescência no contexto atual. Gente, já fazia parte do universo do adolescente o mundo virtual, as redes sociais, os games, só não fazia parte da escola, né? De fato, a escola não usava, embora muitas tivessem a proposta da interação com o mundo virtual, com as tecnologias da educação, pouco se utilizava. Aos trancos e barrancos, a escola precisou se adaptar à nova realidade do isolamento social e veio com esse projeto de aulas que a gente não sabe a quantas anda, porque cada escola adotou o seu critério, a sua própria metodologia, e algumas funcionando bem, dando certo, para alguns funcionando bem também, dando certo, e para outros não. Alguns professores, sem dúvida, estão se virando, procurando dar o seu melhor, né? Eles também, muitas vezes,
não tinham recursos, recursos de tecnologia, recursos de conhecimento. E fora que trabalhar online é extremamente desgastante, porque a gente está aqui, parece que a gente é consumida, né, por essa energia. E a gente fica muito intenso. Então as aulas são intensas, as nossas emoções são muito mais evidenciadas, os nossos acertos, nossos erros, a nossa imagem, tudo que para o adolescente é dificílimo. A gente tem um grupo de adolescentes na Central de Professores fazendo um curso online de redação. Na verdade, é um curso assim, como se fosse ao vivo, tá? Então os alunos ficam em tempo real no Zoom fazendo aula junto com a professora. E eles não abrem a câmera. Eles não abrem a câmera. Aí eu já tive a oportunidade de participar de várias aulas junto em grupos de reunião com adultos. O adulto não tem essa preocupação, mas o adolescente tem. Vocês já observaram isso? O adolescente ele tem muita dificuldade de lidar com a sua própria aparência, né? Ele precisa da aprovação do outro. E essas questões todas é que eu quero trazer para essa nossa live de hoje. Eu quero deixar vocês assim super à vontade para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, me interromper na hora que vocês acharem. Fecha a câmera, né, Helena? Que vocês acharem pertinente, tá? Completar o que eu estou dizendo. Aqui a proposta é da gente fazer um trabalho, um bate-papo, tá? Que a gente fique bem à vontade, que a gente contribua aqui com o crescimento uma da outra, e o objetivo é realmente acolher esses adolescentes que precisam da gente como nunca. Então é muito comum aí, né, no momento atual, os relacionamentos ficarem mais conflituosos entre pais e filhos. A questão também do tempo do adolescente na tela, do adolescente e da criança, né, está enorme, porque falta prazer, né, em outras atividades que não são possíveis de ser feitas. Então, ele, para obter esse prazer que é inerente à sua faixa etária, né, à sua idade, à sua fase de vida, ele busca isso através dos games. Então, ele passa muito tempo na tela. E de que forma? Jogando, se relacionando em redes sociais, postando, discutindo, pesquisando, estudando. Essa qualidade desse tempo na tela é muito importante que os pais verifiquem, porque que o celular e o computador estão presentes efetivamente na rotina, que está super difícil de controlar, de colocar regras e tempo, né? E supervisionar, a gente sabe que isso é muito complicado, mas então é fato que o adolescente ou a criança está passando horas do dia aqui na tela. Mas o que ele está fazendo na tela? Você sabe? Você sabe quanto tempo ele fica jogando? Quanto tempo ele fica estudando de fato? Quando ele está na frente da tela, ele está assistindo aula? Ou ele está dormindo? Ele está prestando atenção? Ele está aprendendo? Como é que a gente faz para saber disso tudo? Só tem uma maneira. Quem se arrisca? Alguém quer colocar? Como é que vocês acham que a gente fica sabendo o que o nosso filho, o que o nosso adolescente está fazendo ali frente à tela do celular ou do computador? Oi, Luiz Felipe, seja muito bem-vindo. Monitorando, muito bem, Helena, monitorando de perto. Mas dá vigiando, mas dá para ficar mantendo essa vigilância. Seja bem-vinda, Camila, e nós estamos falando aqui sobre os aspectos da adolescência no contexto atual. Então eu estou perguntando o que é possível ser feito para que a gente saiba o que o nosso filho está fazendo em frente à tela. Como é que a gente fica sabendo? Dá para monitorar 24 horas, gente? Dá para vigiar 24 horas? Não dá, é impossível. Quem tentar
tá perdido, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro lugar, é confiar na educação que a gente deu até então, né? Confiar nos valores que foram passados. Alessandra, bem-vinda! Confiar nesses valores. E a Ângela colocou aqui em caixa alta, dialogando muito, muito e sempre. O que acontece? Nessa idade, o adolescente tende a ter um afastamento maior da família. É normal que isso aconteça, mas o adulto da relação são os pais, são os professores, são os educadores. Então eu sempre falo, cabe a vocês proporem o diálogo, a troca de experiências, né? Esse acolhimento que é necessário. Marina, seja muito bem-vinda. Gente, chama o pessoal para vir assistir, que essa live está ficando muito boa e ela é super importante para quem tem filhos adolescentes ou trabalha com adolescentes. Então, normalmente os pais acabam até perdendo paciência, julgando negativamente ou impondo demasiadamente regras, né, com temor de um afastamento ainda maior. E aí o que acontece? Isso só piora a situação, né? Acaba gerando um clima de tensão entre as gerações e resulta num afastamento completo. A Marina trabalha com adolescentes, que ótimo. É importantíssimo, né, a gente conseguir conquistar uma comunicação. Mas comunicar, gente, não é só falar. Comunicar é ouvir. E através de boas perguntas, a gente pode entender melhor o que o nosso adolescente está sentindo, o que ele está vivendo, vivenciando, aprendendo. E a partir daí, a gente pode ajudar. Se a gente não começar com esse processo de escuta, uma escuta sem julgamento, né, a gente não consegue se aproximar e o afastamento fica cada vez maior, né? A lacuna, a ruptura acaba aumentando. Então, de cara, o que eu tenho para dizer é: evitem julgar, evitem falar antes de ouvir e acolham todo e qualquer sentimento, medo, dúvida, aflição, tensão desses adolescentes. A Helena está colocando: acho que devemos oferecer também profissionais para ajudar caso necessário. Sim, percebeu que alguma coisa está fugindo do controle? Chama um profissional, de preferência que trabalhe com adolescente, porque tem muita gente que não consegue trabalhar com adolescente. E mesmo eu que faço esse trabalho específico e tenho uma experiência de 30 anos de trabalho, às vezes esbarro em situações difíceis, onde eu preciso passar para outro profissional. Porque tem que acontecer uma relação, um vínculo. Sem esse vínculo emocional, a gente não consegue estabelecer mais nada. Então, por mais que eu me esforce, esse adolescente tem que reconhecer em mim uma pessoa de confiança, uma pessoa em quem ele vai depositar os medos, os anseios, os grilos dele, entende? E não é muito fácil para todo mundo sair falando o que está sentindo, porque é uma fase muito dolorosa, muito doída, sabe? Tem muita dor na adolescência. Então, como a gente, retomando o que a gente falou, a única maneira que a gente tem para ajudar é estando atento ao comportamento do adolescente, tá? Pais e educadores têm que estar atentos e perceberem que dores que surgem, né? Quais são os problemas, se existe alguma desordem, se existe algum excesso, se existe algum transtorno.
tá? Essa fase é uma fase onde tudo se intensifica muito. E então fica tudo é muito explosivo, sabe? Então pode acontecer tudo, inclusive algum surto psicótico. Falar disso parece uma coisa muito radical, mas por que acontece na adolescência os surtos psicóticos? Porque, primeiro, o cérebro aí está passando por mudanças, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, além disso, tem toda a questão da puberdade, né, e da sexualidade, interferindo no comportamento desse jovem. E aí tudo isso associado a uma pressão social pode, se o adolescente tiver uma predisposição, claro, ninguém surta do nada, há uma predisposição, só que isso não tem como ser avaliado, diagnosticado precocemente, mas pode haver um surto. Tem como evitar? Se a gente conseguir garantir um ambiente saudável, uma mente tranquila, é possível que a gente consiga evitar, sim. Agora, num ambiente atribulado, onde esse adolescente não se encontre amparado, fica muito mais fácil de surgir uma crise, porque aí você tem diversos gatilhos, fora os que ele já traz. O pessoal da Inculca Inteligência está aqui, eu agradeço a presença, muito boa noite, muito obrigada pelo prestígio. Eles estão colocando que, infelizmente, o que acontece na adolescência é só consequência da infância. Sim, você falou muito bem, por isso que eu comecei dizendo, os pais precisam confiar na educação que deram. Se foi dada uma boa educação, uma boa assistência, passado bons valores, o adolescente ele não perde nada disso. Embora tudo conspire contra, ele mantém toda essa bagagem, toda essa base que foi feita, toda essa semente que foi plantada. Agora, se a base foi ruim, para consertar na adolescência realmente é muito mais difícil. E pode vir a gerar problemas mesmo, e aí vai ser uma bola de neve. E aí, nesse caso, é preciso realmente pedir a ajuda de um profissional para tratar não só o adolescente, como muitas vezes a família junto. Então, vamos falar um pouquinho de adolescência. Isso, estar com e fazer com, isso aí. Gente, a adolescência é uma fase compreendida entre 12 e 24 anos. 24 anos, Esther, não é muito? Pois é. A adolescência ela é muito relacionada com cada cultura. Tem cultura que não valoriza a adolescência e não considera os aspectos da adolescência. Não é o nosso caso aqui no Brasil. Mas o que a gente tem? A gente tem um amadurecimento muito tardio desses adolescentes por conta das condições de vida, né? Falta de emprego, dificuldade de se manter financeiramente. E aí ele começa a demorar a ter uma autorresponsabilidade, né? E fica mais dependente dessa família e ele acaba demorando a sair, né, dessa adolescência, evoluindo realmente para uma vida adulta. Então, é muito importante a gente promover desde cedo a autonomia da criança, né? A gente vai desenvolvendo a autonomia da criança para que ela se torne um adolescente autônomo. E quando eu falo sobre autonomia, gente, é claro que os pais, eles são os provedores e é eles que vão dar diretriz e conduzir para as regras, isso não tenha dúvida. A autonomia começa quando ele começa, por exemplo, a andar, já consegue se movimentar sozinho, consegue tomar banho sozinho, consegue comer sozinho, consegue se vestir sozinho, consegue se organizar para a escola sozinho. E cada vez mais a gente vai procurando trazer elementos para que ele consiga ter maior autonomia. Que autonomia é essa? É você
ter a sua vida de uma forma mais independente, né? E muitas vezes, hoje, muitos pais, né, até pela história aí da organização da sociedade, acabam fazendo por eles ou colocando alguém para fazer com eles, e que o que dificulta muito o processo de amadurecimento, de crescimento e, consequentemente, de lidar com as questões que vão surgir na adolescência, que surgem mesmo. Então, o pessoal do Encuca está colocando aqui que o incrível é que eles têm uma brecha enorme para agregar valores. Basta criar condições. Sim, eles estão abertos a isso, é verdade. É um momento que eles estão propensos a todas as novidades, né? E sabendo trabalhar, eles vão ter um momento de vida muito prazeroso e saudável. A adolescência, ela é muito dolorida, tudo é muito, né? Ela é muito dolorida, mas ela também pode ser muito feliz e muito gratificante. E isso tudo, loucamente, acontece junto, de uma forma saudável. É isso que a gente deseja, né? Minimizar essas dores para que a felicidade possa imperar. Então, a adolescência é um período fundamental na vida humana, ela constitui uma etapa da vida onde o cérebro está passando por diversas modificações. Todo o processo neurológico, ele está se modificando biologicamente. Então, a gente tem mudança biopsicossocial, é muita coisa. E essas modificações no cérebro, elas são super necessárias para adaptação à vida adulta, né? E enquanto isso tudo está mudando, que pode causar uma sensação de desconforto, de inadequação, né, ao ambiente. Tudo é muito novo e por isso tudo ela traz uma dificuldade muito grande, né? Uma série de desafios. Oi, Emeli, seja muito bem-vinda. Emeli é minha mãe, ela participou bem da minha adolescência. Seja bem-vinda e contribua com o nosso bate-papo. Nós estamos falando dos aspectos da adolescência no contexto atual. Gente, o contexto atual, eu volto a ele. O que é isso? Eu tenho muita pena. Eu não queria ser adolescente nos dias de hoje. Com esse gás todo, com esses impulsos todos, você está de quarentena, não é mole. Por isso que a Helena colocou aí das questões emocionais, né? Helena Chagas, não sei se a minha mãe viu. Então, porque realmente você está numa idade que você está com os impulsos, a flor da pele, querendo fazer 1000 coisas e não poder por conta de uma coisa que não tem jeito, você não tem nem como negociar, não pode, né? Não pode se relacionar. Então, dá peninha sim, dá pena, mas vai passar, né? É uma fase, isso tudo vai passar e a gente vai poder tirar proveito desses momentos que a gente passou em família. E eu acho que isso é um bom olhar, é um olhar positivo para o momento, né? Tirar proveito dos momentos que a gente está tirando mais em família, mais junto com esses filhos, e depois soltar no mundo de uma forma mais tranquila e mais segura, se Deus quiser. Então, essas alterações que ocorrem nos primeiros anos da adolescência, elas influenciam diretamente no desenvolvimento de 4 habilidades que eu quero falar para vocês, que são fundamentais para a mente, tá? A busca por novidade. Olha lá, o Encuca colocou, necessário trabalhar com projetos, eles amam, porque eles estão em busca de novidade. Engajamento social, imagina, engajamento social no período de pandemia, eles ficam atrás da tela, eles se engajam socialmente nos jogos, né? Como é que está esse engajamento nas turmas em sala, com os amigos da escola, no WhatsApp, no Face? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para essas relações não serem muito efêmeras, né, evasivas, porque isso também não constrói vínculos que são necessários nessa idade.
Então, por isso que a gente não adianta nem que a gente conseguisse ficar monitorando 24 horas, a gente não daria conta de saber, a não ser falando, conversando, dialogando e percebendo o que o nosso adolescente traz. Tá? Então, há um aumento da intensidade emocional, tanto para o bem como para o mal. Tá? Vamos colocar a emoção numa linha de 0 para cima positivo e para baixo negativo. Então, quando eu falo da intensidade emocional, ela pode subir ou descer, tá? Terem emoções negativas, o que eu quero dizer. A exploração criativa, ela está muito presente. E os estudiosos costumam dizer que depois que passa essa fase de adolescência, a gente, quando fica adulto, essa nossa capacidade de exploração criativa diminui um pouco, numa da gente conseguir levar uma rotina melhor. Então, quanto mais o adolescente explorar essa criatividade nesse momento de vida, melhor vai ser o seu futuro, né? Ele, enquanto adulto, ele vai poder lidar melhor com a rotina e com essa capacidade de estar sempre inovando, que é uma característica do adolescente. E que é muito interessante falar que é uma fase muito intensa, né? Que tudo é vivido de forma muito intensa. Eu trabalhava em turmas de adolescentes que quando um chorava, todos choravam junto. E não é de safadeza, não. É porque todo mundo sente aquela mesma dor e sofre. Ai, que pena! Tá bom, queridos do Encuca, estejam conosco sempre, a gente pode combinar alguma coisa juntos, vai com Deus. Então, assim, essa busca por novidade também, ela está muito vinculada ao desejo por gratificação. E isso é porque acontece mesmo nos circuitos neurais do adolescente, tá? Então, leva ele pelo lado positivo a curtir, a ter motivação em coisas novas, e aí vai movimentando mais a vida. Então, assim, é muito bacana a gente aproveitar esse período para novas mudanças e novas descobertas e novos conhecimentos. Esse é o lado bem positivo dessa busca por novidade que o cérebro biologicamente está proporcionando. O que a gente tem de negativo? Negativo é a busca por sensações que podem colocar o adolescente em risco, tá? Que enfatizam muito a emoção, o prazer e acabam minimizando o perigo, né? Então a gente tem que dar uma dosada e é o adulto que vai fazer essa mediação. Mas como, Esther, se o meu filho não permite? Cabe a você estabelecer esse vínculo. Abrir espaço, volto a dizer, do diálogo. Mas como? Qualquer diálogo? Volto a dizer, diálogo não é só falar, é escutar primeiro. Escolhe, escuta, acolhe. Eu falei tudo junto, né? Escolhe. Escuta e acolhe, para você poder se colocar, ter empatia pelo que o outro está dizendo, né? Se colocar no lugar dele para poder ajudar, para poder aconselhar. Sim, Marina, os adolescentes são muito sensíveis e têm um lado afetivo muito forte e gostam de se sentir marcante na vida das pessoas. Há uma necessidade de posicionamento e eles precisam se autoafirmar o tempo todo. Por isso essa necessidade de se sentir marcante, porque é valorizar a si mesmo, né? Como eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu estou atendendo os padrões sociais exigidos. Percebam, isso tudo traz muita angústia. Olha quanta coisa que ele tem que ser capaz. De ser aceito, de ser querido, de estar dentro dos padrões sociais, de estar dentro dos padrões de beleza, de estar dentro dos padrões intelectuais. Entende? É muita cobrança do meio.
para uma pessoa que está numa mudança biológica, esse cérebro está passando por uma poda neural. Então, fora, volto a dizer, os hormônios da puberdade, né, instigando, colocando ele para frente. Por isso, tanta intensidade desse momento. Tá? Então, muita atenção, porque de negativo a gente pode ter aí comportamentos arriscados, tá? Ferimentos, por exemplo, impulsividade, buscas constantes por situações desafiadoras. Então, assim, nossa, por que os adolescentes inventam tanta coisa perigosa, fazem tanta né? Por isso, porque eles estão se testando, eles querem desafios para gerar mais prazer, eles sentem necessidade de prazer. E às vezes eles não têm noção das consequências que aquilo vai trazer. Então, assim, eu tive casos de quando eu era coordenadora de adolescentes, um menino, ele, numa classe social bem alta, tá? Eu acho que ele já devia ter, assim, muita coisa boa já na vida dele, e ele precisava de mais desafios. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu atirar em pombos na rua. Eu não me lembro se era atacando pedra, o que era do apartamento dele, e acabou machucando uma pessoa, entendeu? E por pura diversão, por puro prazer, buscando prazer. Mas ele não sabia que ele ia provocar um acidente. Eles não têm essa dimensão de causa-consequência assim tão imediata. Eles fazem e não pensam nas consequências. Cabe a nós adultos o tempo todo estar falando e estar tentando prevenir essas situações que muitas vezes são imprevisíveis. E tudo vai depender realmente da base, da educação que a gente deu, da compreensão e dos limites que a gente coloca, porque dar limite é proteger. Então tem coisas que a gente não negocia, são regras que são realmente, tá? Mas é imposição, sim. Tem coisas que a gente não pode aceitar, porque senão vira bagunça. Nós estamos dando as cartas. E o que eu percebo hoje, gente, é que tem muitos pais que se rendem com uma facilidade, porque acham que tem que... Não confunda, a gente tem que ouvir, a gente tem que conversar, a gente tem que acolher, mas eles têm a parte deles para cumprir. E se é regra na minha casa, vai cumprir e acabou. Tem coisas que são negociáveis, que são flexíveis, que dá para, numa boa, para entrar num consenso. Mas tem outras que não dá. Ah, meu filho quer parar de estudar. E aí, você vai deixar? Ah, meu filho não quer comer mais. Você vai deixar? Meu filho não quer tomar banho. Meu filho só quer andar de preto. Enfim, tem coisas que você fala, ok, mas tem coisas que não dá para aceitar. E não se culpe por não estar aceitando. Não se culpe por pegar pesado e por impor, porque eles precisam dessas regras e desses limites. Então, o equilíbrio, quem tem que ter é o adulto. É você que tem que saber se posicionar, ser firme para poder saber o que é negociável daquilo que não é negociável. Agora, tem pais que dão total liberdade. Os filhos aqui escolhem tudo. E daqui a pouco estão mandando na vida dentro de casa, são os reizinhos. E aí pronto, gente, depois vai querer segurar? Não vai, não segura mais. É muito séria essa questão. Então, assim, outro aspecto importante é o engajamento social, né? Eles aumentam as conexões e nesse momento isso é uma preocupação, porque é o que eu já tinha colocado, relações muito efêmeras através de redes sociais, que podem ser efêmeras ou não. Às vezes ele tem um amigo, conversa no WhatsApp, obrigada, Ângela, fica comigo sempre aqui, contribua, querida. Então, é importante eles terem sim uma rede de apoio, terem uma rede de amigos. Relacionamentos são indicadores de
felicidade, de longevidade, né? Os nossos relacionamentos falam muito sobre garantem muito a nossa felicidade. E com o adolescente não é diferente, porque a gente quer o quê? A gente quer ter amigo para se sentir apoiado, para se sentir querido, para se sentir amado, para poder ouvir, para poder ajudar, para poder trocar, até para poder jogar. Então, é muito importante que a gente construa vínculos, né? Então, o adolescente nesse momento, quando eles se isolam da família e pensam só nos amigos deles, da mesma idade, isso pode ser um pouco perigoso. Cabe aos pais ficarem atentos e não deixarem que isso aconteça. Os pais têm que ter as rédeas da situação, entende? Como, Esther, eu vou controlar? Não, mas você conhece os amigos do seu filho? Você convida os amigos do seu filho para virem na sua casa? Isso ajuda. Você conhece os pais? Já pensou em se relacionar com os pais dos seus amigos, dos amigos dos seus filhos, né? Para saber como eles pensam, o que eles acham? Enfim, estar mais presente na escola. Todas essas ações ajudam muito a você estar mais perto, a não deixar que eles se isolem e que eles sejam facilmente influenciados por outros, porque é um momento de vida que eles ainda estão se descobrindo enquanto pessoas, tá? Então, nesse período também, há uma maior vitalidade com esse aumento da intensidade emocional, muita energia positiva, muito impulso vital, alegria, exuberância, mas essas emoções, como eu falei, pode gerar uma grande impulsividade, uma ansiedade extrema e até a depressão, tá? A Helena coloca que sempre que podemos estamos juntos. Tento não interferir, mas fico de perto. Isso, respeitar é muito importante, né? A gente tem que saber conceituar cada coisa. São regras e limites, saber escutar. Tem um momento que você vai dar o seu parecer, a sua opinião, perguntar a ele, mas faz sentido para você? Você acha que eu estou te ajudando com isso? Como é que eu posso te ajudar? Boas perguntas são, como eu falei no início, são fundamentais. O que você acha que eu posso fazer para te ajudar nessa questão? O que pode acontecer que vai te ajudar a ficar melhor? Como você pode resolver essa situação da melhor forma? Entendeu? Só de você fazer isso, você habilita o cérebro dele a pensar numa solução para um problema que ele está vivendo. E juntos vocês constroem caminhos. Ficam aliados, é muito bacana. E aí vocês realmente constituem um relacionamento mais saudável que provavelmente vai ficar para a vida toda. O que acontece é que se nesse momento houver ruptura, não tiver esse vínculo, dificilmente depois vocês vão ter uma amizade, né, de pai, mãe, mãe e filhos, né, uma relação de amizade. Relação de parentesco de pai e mãe sanguínea, isso sempre vai gritar. Mas eu estou falando de ser amigos, de companheirismo para uma vida inteira. Então é muito bacana pensar nisso. E mais uma questão que acontece nessa fase é a que eu tinha colocado no início, da explosão criativa, né, que está rolando aí uma expansão da consciência, o raciocínio abstrato começa a funcionar, novos pensamentos conceituais, novas ideias, visão estratégica frente aos problemas, eles têm uma capacidade incrível para resolver problemas melhor que a gente, porque eles estão nesse momento dessa explosão criativa e a gente já baixou a bola, entendeu? A gente já está mais devagar. E isso é maravilhoso, se a gente conseguir tirar proveito, vai ser muito benéfico. Mas, por outro lado, né, o lado negativo é que eles estão numa busca pelo sentido da vida. E aí isso pode desencadear uma crise de identidade, a perda da direção e de propósito. Por isso a necessidade desse vínculo afetuoso com os responsáveis, com os educadores, para que eles se sintam seguros nessa jornada.
né? Porque quando eles não têm um pilar, uma força maior, é muito fácil que eles descambem, né? Que eles sofram facilmente uma influência negativa e acabem indo para caminhos que a gente não quer que vá. A Marina está colocando aqui, ó, é um ponto muito importante saber como o adolescente está no dia a dia, pois a depressão é um fator que cresce muito nessa fase, pois o fechamento é muito presente nessa fase. Sim, na live de quarta-feira passada a gente falou sobre depressão e eu comecei dizendo que como tudo é muito intenso, é nessa fase que se desencadeia mesmo tanto processos de depressão como outros ligados à saúde mental, inclusive surtos psíquicos se houver uma predisposição, né? Agora, num ambiente acolhedor, mais saudável, mais tranquilo mesmo, é mais difícil que isso aconteça. A Denise está colocando que é muito importante conectar com o universo do adolescente e se abrir para ouvi-lo sem julgamentos. Fantástico, Denise, sua colocação. Exatamente. E é muito importante o que você colocou aqui, se conectar com o universo do adolescente. Qual é esse universo? Vocês sabem? Que mundo que a gente está vivendo? Quais são os conceitos? Quais são os papos que rola entre os amigos na sala de aula? O que eles esperam do futuro? O que eles esperam de uma profissão, de um trabalho? O que eles esperam a respeito de família, de namorada, de namorado, sexualidade, de relações sociais? Tudo isso a gente só consegue saber, porque a gente não faz parte dessa geração, com as demandas que essa geração tem, que isso é um outro ponto, se a gente estiver disposto a ouvir sem julgar. Porque se a gente for julgar e dizer o que é certo, o que é errado, o que está engessado na nossa mente, a gente não consegue se aproximar, a gente não estabelece vínculo. Então foi muito bem muito bem colocado o comentário da Denise. E assim, tem coisa, gente, que é difícil pra caramba. Eu sempre me achei assim, na minha adolescência, né, à frente de tudo, rock and roll e tudo mais. E me considerava uma pessoa, de certa forma, bem liberal e sempre achei que eu ia entender o universo, o contexto que eu estava vivendo. E hoje, gente, esse contexto que a gente vive, quem entende? Ainda mais no meio dessa pandemia, né, dessas relações que estão sendo feitas. Como é que a gente pode saber o que está acontecendo? A única maneira que a gente tem é ouvir, é escutar sem julgar, porque se a gente for julgar, ele vai travar e não vai falar nada. E aí o afastamento, como eu disse no início, vai ser maior. E a ruptura vai ser ali e acabou, você perdeu. Então não julgue, não, sabe, as regras são daquilo que você não pode abrir mão. Existem várias questões que você não vai poder decidir por ele. Mas algumas questões você vai poder dizer, meu filho, espera até você ficar maior de idade e aí você decide. Exemplo, fazer uma tatuagem, beber uma bebida alcoólica, por exemplo, até porque é proibido para menores de 18 anos. Fazer uso de drogas, porque alguns pais acham até que é normal. Espera, você está numa idade, seu cérebro está em modificação, não é saudável no momento que você faça uso dessas substâncias, até de uma medicação mesmo, tudo tem que ser muito avaliado, né? E tudo mais, e fazer uma viagem de intercâmbio, vamos esperar, vai fazer agora, você confia que seu filho possa fazer agora, sem correr riscos? O que você permite, o que você não permite? Isso tem que estar claro na sua mente. A questão da sexualidade, é muito importante que isso seja também abordado de uma forma tranquila. E a gente tem aí hoje uma variedade enorme e uma aceitação enorme para tudo que é referente a esse assunto. Como você e sua família se posicionam frente a isso? Está de acordo com o contexto vivido pelo adolescente? É para esses temas
que eu fiz essa live para chamar a atenção, porque a realidade desses adolescentes hoje é muito diferente daquela que a gente viveu. E olha que a gente que vem... Eu já sou um pouco mais velha aqui do que muita gente, mas assim, eu vivi intensamente os anos 80, que foi ano de explosão, né? De música, da AIDS. E assim, então... E a gente vê tudo agora tão diferente, né? Os valores dessa nova juventude, as questões dessa nova geração e a tecnologia roubando totalmente a cena, né? Então a gente tem que conseguir conjugar, Helena, conjugar o que a gente viveu com o que está sendo vivido por eles nesse momento, porque existe uma exigência social. Vocês não vão querer ter filhos ateus, eles não vão ser ateus. Eles precisam pertencer ao meio que eles vivem e eles estão buscando esse posicionamento. Vocês podem ajudar muito a descobrir quem ele é, quais são suas forças, o que ele tem de especial, né? E a partir disso, fazer suas escolhas morais de acordo com os valores que vocês passaram, valores espirituais, relacionais e profissionais. Com isso ele vai se sentindo firme, vai tendo mais autoafirmação, vai se adequando sem ser julgado, porque nesse momento são muito desajeitados, né? A postura física e emocional ainda é tudo muito estranho para eles e as coisas parecem que não se encaixam, existe uma grande inquietação, uma dúvida constante, né, recorrente mesmo dessa fase, se estão sendo aceitos, se estão atendendo às expectativas do meio. Essa cobrança pode ser venenosa, amiga, é verdade, mas ela é real, ela existe e vai acontecer em todas as gerações e com todos os adolescentes. É muito importante fazer amigos e ter amigos. Eu aconselho que vocês sejam os melhores amigos dos seus filhos, dos seus adolescentes, né? Muitos adolescentes sofrem por não ter amigos. Então esse amor tem que vir de casa, na autoafirmação e ajudar para que eles não tenham assim uma dependência, né, emocional. E depois, professora, depois do quê? Depois eles vão conseguir ser bem resolvidos, se a gente der uma boa base, se a gente estiver junto. Entender, por exemplo, os relacionamentos afetivos, que eles estão numa preocupação muito grande com isso nesse momento. Há uma intensidade emocional, há um desejo muito grande nesse período, o desejo de ser aceito, o desejo sexual está explodindo. E depois da pandemia as coisas vão tomando novos rumos, né? Depois da pandemia, cada dia é um dia. E você vai trabalhar isso diretamente quando seu filho chegar em casa da escola e vai saber como é que foi seu dia, o que aconteceu. E ele pode ficar mudo e não falar nada. E aí você vai falar, eu quero te contar do meu então. Menino, você não sabe o que aconteceu lá no trabalho hoje. Mas aí vai rolando uma troca. E aí o que você pensa disso? Até com que ele se abra. A Denise disse que depois da pandemia vai rolar festa. Gente, que falta que faz essas festas, né? Eu adoro festa. Festa é muito bem. Como pode um adolescente viver sem festa? E tem adolescente que não curte. Tem isso, né? E aí a gente tem que prestar muita atenção para ver se não está deprimido, né? Eles precisam aprender a lidar com mudanças em seu corpo, no seu metabolismo, essas características da puberdade, espinhas na pele. Tem adolescentes que os braços crescem antes do tronco crescer, já reparou? Os braços ficam compridos e ele fica curto. Ai. E aí é difícil, é uma cobrança, ele tem que ser bonito, da pele lisinha, ele tem que estar de acordo com os padrões. Então é difícil lidar com a aparência física e estar de acordo com os padrões de beleza. E ainda, gente, as pressões escolares. Diante disso tudo, esses meninos precisam dar conta, passar no Enem, escolher profissão.
Caramba, é muita coisa. É uma fase que precisa ser trabalhada, encorajada. O cérebro está passando aí por diversas transições orgânicas, cognitivas, físicas e emocionais. O jovem está passando por incômodos e sensações e se sente muitas vezes inadequado, o patinho feio. A puberdade também, né, traz reações no comportamento e consequências psicossociais e às vezes motivos de sofrimento. Então, trabalhar, encorajar, construir situações positivas. O nosso tempo está acabando e eu quero dizer que pais e educadores precisam entender que é uma fase difícil, mas que vai passar, Helena, tudo. Tanto essa como a adolescência, né? A adolescência passa. Reconhecer o seu filho, aceitá-lo do jeito que ele é, deixa ele se expressar, deixa ele expressar as emoções, fortaleça sua autorresponsabilidade, sua autoconfiança, sua autonomia. Leve em consideração as suas questões, as questões do seu filho. Muito diálogo e compreensão. Ajude a fazer planejamento, a calcular os riscos. Eles não sabem fazer isso. E confia na educação que você deu. Isso é muito importante. Gente, lindas palavras de vocês, obrigada. Eu amo trabalhar com adolescentes, eu acolho muito, não só adolescentes, como os pais também. É muito importante a gente dar atenção a essa fase. Tem muito adolescente adoecendo, vamos ajudá-los. Eu vou deixar gravado no meu canal do YouTube essa live, vocês indiquem para um monte de gente. E até a próxima, eu agradeço demais a presença de todo mundo, um prazer enorme estar aqui e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Helena, eu adorei, gente, brigadíssimo todos vocês. Palmas para vocês que me ajudaram a fazer essa live. Um beijo grande no coração de todos. Muito, muito, muito obrigada. Espero ter contribuído aí, tá bom? Beijo grande, gente. Fui, vou encerrar e vai ficar gravada no meu canal e aqui no IGTV, né? É isso? Beijo, Denise, Ângela, Keilane, obrigada. Ângela, querida, obrigada. Beijo.